A paz do Senhor, eu sou o pastor Isado. Nós estamos aqui para fazer estudo da Palavra de Deus, dirigido pelo Espírito Santo. E eu venho responder a uma pergunta que me foi feita sobre se seria possível explicar mais ou menos, segundo a luz da Bíblia, sobre a fornicação. E nós vamos abranger esse tema agora sobre fornicação. Algumas passagens que retratam sobre esse assunto. E qual é a obrigação de um pastor com relação a esse assunto? Um verdadeiro pastor. E nós teremos exemplo disso. Portanto, vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Mestre, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, cuja presença estamos, daremos início a este estudo, Deus querido. Pedimos a presença do Espírito Santo, que possa nos usar poderosamente para interpretar a Tua Palavra e agir de acordo com a Tua Palavra, que é isso que o Espírito Santo faz, age de acordo com a Palavra. O próprio Senhor Jesus disse que o Espírito Santo testifica de Jesus Cristo. Portanto, em nome de Jesus, seja conosco, Espírito Santo. Amém. Nós, para começarmos esse tema sobre fornicação, primeiro temos que entender, lá em Gênesis, qualquer estudo que nós tivermos que fazer, irmãos, obrigatoriamente, a exemplo de Jesus Cristo, teremos que voltar a Gênesis. Jesus respondeu sobre o casamento, Mateus 19, voltando a Gênesis. Eu também vou voltar a Gênesis, porque não tem como explicar nada se não voltarmos a Gênesis, a criação, o início de tudo. E no início, Deus, percebendo que o homem tinha o desejo de ter uma mulher, uma companheira, fez para ele uma mulher, uma disjuntora, e instituiu o próprio Deus. Nós sabemos que Deus é juiz, né? Todos sabem que Deus é juiz. Está em Apocalipse, capítulo 21, o grande trono branco, Deus vai julgar. Então, Deus trouxe a Eva para Adão e ali instituiu ele como juiz, instituiu o casamento. Então, os irmãos há de convir que todo casamento tem que ter a presença de um juiz. E Deus é juiz. E ele trouxe Eva para Adão. Está lá no capítulo de número 2, versículo 22, 23 e 24. Diz assim: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varão, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Perceberam, irmãos? Ali ele instituiu e ela deixou de ser chamada simplesmente pelo nome de solteiro. Ela adquire o mesmo nome de Adão, pois ela passa a ser mulher dele. Eu quero que os irmãos atentem que só pode ser considerado casamento homem e mulher. Foi o que Deus instituiu. E só pode ser considerado mulher de um homem quando é instituído o casamento, quando está na presença de um juiz. Então, quando se diz que é esposa, ela tem que comparecer, ela e o marido, na presença de um juiz, e o juiz decretar essa união. Não sendo assim, não é chamada de esposa. O mundo prega companheira, união estável. Deus prega casamento. A mulher passa a ser considerada esposa. Esposa quer dizer mulher. Então, casamento é esposa, que é a mulher do varão. União estável não é companheira, não é esposa, é companheira. O que quer dizer isso? Diante de Deus, ela não é considerada casada, e sim uma companheira.
uma companheira que Deus havia feito desde o início em Gênesis para ser companheira de Adão. Companheira de Adão. No momento em que Adão deseja e quer ela como esposa, Deus realiza ali o casamento. Na pessoa como juiz, ele realiza o casamento e entrega a Adão. Amém? Então nós vamos entrar falando sobre o que o Senhor Jesus Cristo tem a dizer com relação a isso. Será que Jesus Cristo está fazendo, ensinando sobre casamento ou fornicação? Será que ele está tratando isso? Um verdadeiro pastor, como um verdadeiro pastor deve agir. Existem muitas situações, inclusive eu já dirigi um rebanho em que recebi pessoas que estavam em fornicação, não estavam casados, estavam há anos, tinham até filhos com isso. E eu tinha até filhos com essa união. E eu recebi como congregado. Como eu não poderia colocá-lo como membro do corpo de Cristo, porque eu não posso enxertar no membro, no corpo de Cristo, pessoas que não estejam casadas, como diz lá em Gênesis, diante de um juiz, tá? Não foram casados, então eu os coloquei como congregado. Mas qual é a atitude de um pastor que recebe alguém como congregado da igreja? Agora, muitos pastores talvez possam vir a ficar chateados comigo, mas eu é obrigação do pastores agirem como Jesus Cristo agiu. E como é que eu posso falar sobre esse assunto? Onde está na Bíblia que Jesus Cristo tratou com uma pessoa que estava em fornicação, que não estava casada? Nós vamos ler na palavra de Deus, a começar pelo livro de João, capítulo de número 4, conhecido por muitos, a Samaritana. Amém? Vamos ler João capítulo de número 4 e vamos ver o pastor dos pastores, o Senhor dos senhores, chama-se Jesus de Nazaré, esse maravilhoso Deus, que, preocupado com essa situação, ele foi ao encontro desta mulher, justamente para regularizar a situação dela. É essa a função. Quando o Espírito Santo de Deus envia alguma pessoa em fornicação, casais em fornicação, é a obrigação do pastor providenciar a legalização desse casal. Porque se ele tem amor para com aquelas almas e quer que aquelas almas vão para o céu, ele vai procurar as autoridades, vai reunir com o ministério e ele vai se empenhar em regularizar a situação desse casal. Assim eu fiz, tá? Eu e minha esposa, nós fizemos em Rio das Ostras e fizemos 7 casamentos, regularizamos e fizemos 7 casamentos. Pessoas que já eram até avós, estavam em várias, já tinham passado por várias igrejas, atuaram em várias igrejas, pastores permitiram que elas atuassem, pregavam, cantavam, impunham as mãos, ungia, tudo sem estar casado. Participavam da ceia e, pela misericórdia de Deus, orientado pelo Espírito Santo e pela palavra, nós fomos e regularizamos o casamento. Em 7 meses, Deus nos deu graça, nós reunimos e fizemos os 7 casamentos com auxílio da prefeitura de Rio das Ostras. Então vamos ver se Jesus se preocupou com isso. É obrigação do pastor. O pastor que não faz isso, ele não é pastor. Ele está preocupado apenas com a quantidade de pessoas no templo e com o dinheiro. Porque um pastor de verdade zela pela salvação. O Espírito de Deus, a igreja é como um hospital. Recebe todos os tipos de doentes. E o pastor é o médico. Ele tem que pegar, identificar a doença e procurar curar aquela doença. No caso, as pessoas que chegam em pecado, ele deve direcionar essa pessoa a Cristo para que o seu pecado seja perdoado em nome de Jesus Cristo e ele possa ser enxertado no corpo
Cristo. Pastor que não faz isso não é pastor. Ele está mais preocupado com a quantidade de membros e a qualidade financeira. Então vamos nos preocupar com as almas. É isso que Jesus fez. João capítulo 4. Vou ler bastante para os irmãos entenderem. Já conhecem João capítulo 4. O título é A Mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, olha que pastor, hein? Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Atende bem. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se e assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Irmãos, um pastor se preocupa. Jesus foi até esta mulher para salvar esta mulher. Jesus foi para salvar ela, para consertar a vida dela. Olha só. Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aleluias. Disse-lhe, pois, a mulher. Perdoe, irmãos. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se contaminavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, como, pois, tens água viva? E és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui a tirá-la. Olhe bem, observe, a mulher primeiro foi pregado, ensinado a ela que Jesus daria água viva. Ela até então estava morta, na condição em que ela estava morta. Todos que estão em fornicação estão na condição de defunto, morto. E Jesus esclarece a ela, diz a ela ia ali constantemente pegar água para ela, para o seu companheiro e demais famílias. E eles voltavam a ter sede. Jesus estava falando sobre sede espiritual. Estava falando sobre salvação de almas. E aí Jesus vai até ela e disse-lhe Jesus: vai, chama, atende bem. No versículo 16, Jesus diz: vai e chama o teu marido e vem cá. Jesus sabia que ela não tinha marido. Jesus sabia que ela tinha companheiro, marido não. Mas Jesus queria ouvir dela. Por isso que um pastor que tem que ouvir daquela pessoa, da mulher ou do marido, que eles estão em fornicação, não estão casados. Fornicação é prática sexual fora do casamento. Então só pode ser chamado de marido quando ele casa, e esposa. Marido e esposa. Mas Jesus quer ouvir dela, a confissão dela. E Jesus disse: vai, olha, Jesus quer salvar tanto ele, tanto ela, quanto ele. Ela diz:
vai, chama Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Prestou atenção? Jesus havia matado a sede, a mulher tomou água para dar a Jesus. Mas Jesus queria salvar ela e o seu companheiro, porque eles estavam em situações contrárias à vontade de Deus. Eram costumes, como é hoje. Muitos casamentos estão sendo feitos, união estável, estão sendo autorizados a ficarem unidos, homem e mulher, como se fosse marido, como se fosse marido e mulher. E acham isso normal. Jesus lá, o povo lá estava acostumado a fazer. O povo de Samaria estava acostumado a agir dessa forma. Um homem gostava de uma mulher, sem ter nenhum vínculo, ele tomava ela e colocava ela dentro de casa e iam viver junto. Olha só, a prática satânica. Hoje é a mesma coisa, eu vejo casais namorados que ao invés de namorar, vão para morar juntos. Essa prática, ela acontecia em Samaria. E Jesus queria regularizar, ensinar a eles como deve se andar e como deve agradar a Deus. Jesus queria salvar aquele povo também. E através dessa samaritana, ele vai salvar esse povo. Ele vai cessar esse costume demoníaco de unir-se e achar que estão casados. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus anunciou a ela: vós não sabeis, a verdadeira salvação vem pelos judeus. Jesus estava falando dele, ele é o Salvador. E Jesus foi e falou com ela. O propósito de Jesus, ao parar em Samaria, não era apenas para pegar água, não era apenas para matar sua sede. O propósito de Jesus era matar a sede daquela mulher e regularizar a situação daquela mulher. Jesus, lá em João capítulo 10, ele é o bom pastor, ele é o verdadeiro pastor. Um pastor preocupa-se com o rebanho, com as almas que o Espírito Santo leva até ele. As almas que o Espírito Santo leva até o aprisco. O Espírito Santo faz a obra. O Espírito Santo visita esse mundo tenebroso, banhado de treva, e convence o pecador do seu pecado e o leva até o pastor, para que o pastor possa regularizar a situação dessa alma. Por isso Jesus parou ali, porque Jesus queria regularizar a situação, não só dessa samaritana, porque após a regularização dela, os demais samaritanos começaram a agir corretamente, casando-se e assumindo um compromisso verdadeiro diante de Deus, com a mulher diante de Deus. Então, atente bem, Jesus foi um exemplo. Se tiver algum pastor que está com um membro dentro da igreja, que está em fornicação, e esses membros da igreja esse casal foi enviado pelo Espírito Santo até ele, e já se passaram mais de ano, e esse pastor não regularizou a situação, porque hoje Deus é tão maravilhoso, que Deus fez com que as autoridades já tivessem situações, até fazer de graça o casamento, para regularizar. A cada ano a gente vê nas prefeituras, no governo, as autoridades fazendo casamento a pessoas que não têm condições. Então por que
que esse pastor não providenciou o casamento? É porque ele não está agindo como Jesus Cristo. Ele não está preocupado com a sua salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Falo como pastor, irmãos. Também nós temos, ainda tratando sobre isso, 1 Coríntios, capítulo de número 5. Agora o apóstolo Paulo, que foi instruído por Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de 1 a 7. Diz assim, olha o que Paulo está dizendo, tratando-se. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Atente, dentro da igreja, lá de Corinto, estava havendo fornicação. E não era só homem com mulher. A fornicação estava tão avançada, estava tão tenebrosa, que eu vou ler para vocês verem como é que, mesmo naquela época, a igreja, o anjo, que é considerado pastor de Corinto naquela época, da igreja que estava em Corinto, estava relaxado, estava preocupado apenas com a quantidade de membros e não com a salvação. E Paulo vai e chama a atenção dele, e chama a atenção do povo que está em Corinto. Ele diz, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é de haver que abuse da mulher do seu pai. Fornicação lá avançou tão grande que chegaram ao cúmulo de abuso da mulher do seu pai. Um irmão, um filho tendo relações com a própria mãe. Estás inchado, olha o que ele diz, estás inchado e nem ao menos vos entristeceis, porque por não ter sido dentre vós tirado quem comete tal, olha bem, tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o tal ato que o praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós ao meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alipai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha bem, Paulo está chamando a atenção dos líderes dali, que está permitindo fornicações, e o pecado entrou. É isso que acontece, irmãos, quando nós, como pastores, o Espírito Santo envia alguém que está em fornicação, um casal, e ao invés de a gente se preocupar com a salvação da alma deles e regularizar a situação deles, a gente deixa este pecado aflora e outros, olha o levedar, o fermento que leveda toda a massa, outros passam a agir da mesma forma. Jovens que estão ali em fase de namorar e vir a adquirir, vir a se casar, eles passam a seguir o exemplo daquele que está em fornicação por culpa do pastor, porque o pastor permitiu isso. Por isso que Paulo disse que a coisa foi tão grave, aumentou tanto, que chegou ao cúmulo de um filho ter relações com a própria mãe. E o entregar-se a Satanás é o excluir, já que ele não queria, o excluir do rol de membros. Quem sabe lá na frente ele venha se arrepender e volte para os braços do Senhor. Se arrependa do ato que ele está fazendo. A função do pastor é isso. É instruir, ensinar e combater as coisas erradas que estão dentro do templo. Ainda que venham, como lembra no início que eu disse que a igreja é um hospital, ainda que venham doentes, a nossa obrigação é levar a cura para eles. É regularizar a situação. O mundo, os samaritanos pregavam isso. Pregavam que poderia apenas se unir. Hoje, nós temos visto dentro dos templos vários jovens em fornicações. E os pastores estão com os olhos vendados, permitindo essas coisas. É muito difícil
Hoje em dia você vê um jovem que quer compromisso e namora e depois casa-se sem se envolver com outra jovem. É muito difícil, irmãos. Então cabe ao pastor orientar com relação a isso. Ainda em 1 Coríntios, capítulo de número 7, do versículo 8 e versículo 9, Paulo está orientando com relação a isso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8, diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Paulo dizendo, seria até bom, eu vou dizer porque Paulo abriu mão de se casar. Não quer dizer que para servir o Senhor precisa ficar solteiro. Não. Paulo está apenas orientando e explicando o que acontece. Ele preferiu ficar só. Ele diz, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Olha só, da onde vem as fornicações? É justamente isso. Muitos estão dentro da igreja e não se contém, começa a abrasar e não se contém. Então, ele ao invés de procurar o pastor para casar, ele entra na fornicação. Está acontecendo isso muito nas igrejas, ao invés do casamento. Ainda em Coríntios, capítulo de número 1 Coríntios 7, versículo de número 12, 13 e 14, para terminarmos, 12 e 14, 7, 12 e 14, diz assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente e habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. O que ele está se referindo? A casamentos. O marido às vezes não é crente. Deus suporta até o não crente, só porque você está casado. Paulo está dizendo que o casamento é tão importante para Deus, que se a mulher tiver um marido que sirva até os encostos, até os demônios, Deus não permite que ela se separe dele. Deus suporta ele por amor a ela. Deus suporta. Os vossos filhos serão santos, porque ela ensinará as coisas de Deus. Você vê como o casamento é importante. Não forniquem, não se unam em união estável, achando que estão casados. E também, irmãos, no capítulo Levítico, livro de Levítico, capítulo de número 18, ali está falando sobre várias uniões que Deus não permite, e aí falando sobre a lei, que hoje em dia se permite e é considerado pelas autoridades como casamento. Eu vou ler para vocês o capítulo 18, para vocês verem que para Deus não é. Falou mais o Senhor a Moisés, e dizendo, falou aos filhos de Israel e diz-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus, não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habiteis nela, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis no seu estatuto. Não faça como eles dizem, irmãos, que basta estar unido o homem com a mulher, que está união estável, não faça. O Senhor diz para não fazer como as leis terrenas, ainda que as autoridades digam que é considerado vocês como casados, estando em fornicação sem o casamento, não aceite. Procure um juiz, um cartório e casem-se, porque o Senhor disse que vai cobrar. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Vou terminar aqui em nome de Jesus. Leiam o capítulo de número 18 todo, em nome de Jesus. Amém.